Oi, Fábio, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando o Tribuna Independente. Estamos aqui para a gente dar um resumo do Campeonato Brasileiro, temporada 2017. Estamos vivendo a segunda rodada da competição nacional. Estamos vivendo porque ainda tem um jogo em andamento, que é o do São Paulo contra o Avaí, no Morumbi, para fechar essa segunda rodada do campeonato. Então, para a gente não fazer injustiça e falar de todos os times, vamos lá. Começando com o jogo de sábado do Santos contra o Curitiba. O Santos venceu, conseguiu seus 3 primeiros pontos no campeonato, venceu a equipe do Curitiba por 1-0, fez o dever de casa, se bem que o Curitiba vendeu muito caro a derrota, porque o Vanderlei, goleiro do Santos, acabou sendo o destaque da partida. Mas o importante de tudo isso foi a vitória do time do Santos, que fez 3 pontos no Campeonato Brasileiro de 2017. Outro jogo aqui, olha, vamos falar da Chapecoense e Palmeiras. Aí deu Chapecoense 1-0. O Palmeiras jogou com o time reserva, totalmente reserva, porque está focado na Copa Libertadores da América. O time da Chapecoense aproveitou essa situação e somou mais 3 pontos no campeonato. Já havia empatado contra o Corinthians em São Paulo, e aí somou 1 ponto, mais 3 agora, chega a 4, com 2 grandes adversários, sem dúvida nenhuma, na mesma semana. Fora que conseguiu também outro bom resultado dentro da Libertadores da América. Mais um jogo pra gente falar, o Atlético Goianiense e Flamengo. Aí deu 3-0, viu, Fábio? 3-0 pro time do Flamengo, que se desclassificou, foi eliminado da Libertadores no meio de semana, crise na Gávea. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu, mesmo com toda essa turbulência, fez um grande resultado, ganhando de 3-0 do Atlético Goianiense fora de casa, foi lá em Goiânia. E detalhe, o time do Atlético Goianiense precisa abrir os olhos, porque 2 jogos, 2 derrotas, e a situação começa a ficar ruim. É claro que é início do campeonato, mas perder muitos pontos no início, esses pontos fazem falta lá na frente, e a gente sabe muito bem disso. Mais um jogo pra gente comentar aqui, o Vasco e Bahia. O Vasco e Bahia, a situação é a seguinte: o Vasco perdeu do Palmeiras no primeiro jogo, e aí o Vasco agora, jogando em casa, acabou vencendo o Bahia por 2-1 e conseguiu os 3 primeiros pontos no campeonato. O Bahia já havia vencido o primeiro jogo, fez 6 gols no Atlético Paranaense, então também fica com esses 3 pontos na competição. Outro jogo depois do Vasco e Bahia, tivemos o Atlético Mineiro e Fluminense. Aí o Fluminense, eu destaco o time do Rio de Janeiro, a equipe das Laranjeiras. O Fluminense somou mais 3 pontos, porque venceu fora de casa. Foi lá no Horto, o Atlético jogando em casa, e é difícil o Atlético perder em casa, e acabou perdendo para o Fluminense, que nesses 2 jogos fez 6 pontos, ou seja, 2 vitórias, uma para cima do Santos e agora diante do Atlético Mineiro fora de casa. Grande resultado do time do Fluminense, que tem 6 pontos no campeonato. Atlético Paranaense e Grêmio. Fábio, o Grêmio jogou fora de casa e ganhou por 2-0. 2-0 para o Grêmio, fora de casa, diante do Atlético Paranaense, que não vem muito bem nas suas últimas competições. No estadual perdeu a decisão para o rival Curitiba, não vem bem nesse começo de brasileiro, só que na Libertadores conseguiu se classificar, e o torcedor está satisfeito por isso. Mas nesse começo de Brasileirão não vem bem, essa é a campanha do Atlético Paranaense, com 2 jogos e 2 derrotas. Vitória e Corinthians. O Corinthians, o seu Corinthians, Fábio. O Corinthians venceu fora de casa, hein? 1-0, grande resultado, fez 3 pontos fora, isso é muito importante. Pelo esquema tático do Corinthians, o Corinthians vai se dar bem, no meu modo de ver, jogando fora de casa, porque geralmente o time que joga em casa tem que partir pro ataque, tem que se abrir mais. E aí no esquema tático do Carille no time do Corinthians, o Corinthians pode surpreender muitos jogos, evidentemente, como foi esse contra o Vitória, ganhando por 1-0. Botafogo e Ponte Preta. Aí o Botafogo venceu por 2-0, foi no Rio de Janeiro, ganhando do time campineiro, portanto, no encontro de alvinegros, se bem que a Ponte anda usando o uniforme número 3, um uniforme de cor azul, em homenagem à cidade de Campinas. Para a gente fechar, teve também Sport e Cruzeiro. Sport Cruzeiro, esse jogo terminou 1-1. Bom resultado para o Cruzeiro, que foi fora de casa e traz 1 ponto para Belo Horizonte. Lembrando aqui, São Paulo e Avaí estão jogando no Morumbi
fecha então essa partida, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E para a gente fechar também com a informação, já que a gente falou de todos os jogos, 20 times, 10 jogos, quem está liderando esse Campeonato Brasileiro com 2 rodadas até aqui é o Fluminense e também o Grêmio. 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos ganhos. Valeu, Fábio, um grande abraço, boa semana para todo mundo.